Gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karina. Eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês um projeto no qual o nono ano B vai participar. Não sei se a maioria sabe, mas alguns alunos já conhecem os estagiários que atuam no programa Residência Pedagógica. São estagiários da Unesp que vão trabalhar junto com vocês e comigo para que vocês sejam formados enquanto leitores críticos e autônomos. Para dar início, nós vamos conhecer uma obra chamada Uma Vela para Dario. É um conto de um autor chamado Dalton Trevisan. E quem vai dar essa aula para vocês é uma aluna do 4º ano de letras da Unesp, chamada Maria Eduarda. Ela gravou um vídeo explicando esse conto, falando um pouco das características do gênero, mostrando um pouco da história, né, a biografia desse autor, tão famoso aí. E também a Maria Eduarda, ela explica, ela lê esse conto junto com vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo com todas as explicações, com a leitura que a Maria Eduarda vai fazer com vocês, aí eu vou enviar no grupo da sala, aqui nesse grupo, um formulário do Google Forms. Vocês já estão acostumados a responder este tipo de formulário. Esse formulário vai conter questões acerca da obra que a Maria Eduarda vai trabalhar com vocês. Vocês precisam responder este formulário, vai ter uma data para que vocês respondam, uma data limite que eu vou colocando lá no grupo. Vocês vão responder esse formulário, porque essa atividade, ela vai entrar como, vamos dizer assim, vai ter um ponto na média para quem fizer. Vocês são obrigados a fazer, é obrigatório, tá? Mas é importante dizer que quem fizer vai ganhar um ponto a mais na média da disciplina de língua portuguesa, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem acerca desse conto que a Maria Eduarda vai explicar, vocês podem me procurar, podem me mandar mensagem no privado que eu ajudo vocês. Eu estou aqui para isso, tá bom? Então, é isso. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo dela, com as explicações, e no final eu coloco o formulário, ok? Um beijo, até mais, espero que todos estejam muito bem. Então, olá, gente. Hoje eu vou falar sobre o conto Uma Vela para Dario, como eu já comentei anteriormente ali com vocês. E é o seguinte, eu vou começar falando um pouquinho do autor, né, do Dalton Trevisan. Então, Dalton Trevisan nasceu em Curitiba. Ele foi considerado um dos maiores contistas vivos da literatura brasileira e completou 95 anos em 2020. Ele é um contista da geração dos contistas dos anos 90 e eles são conhecidos por serem atores muito subversivos. Entre eles tem grandes nomes como Caio Fernando de Abreu, Miss Paiva. Ele possui diversas obras. Durante muito tempo, ele costumava lançar um livro por ano. Ele sempre falava que seu último livro sempre era o seu favorito. Inclusive, ele sempre estava mudando seus livros. A gente vê em edições mais recentes que ele às vezes chega a mudar até mesmo o título de contos, porque ele fala que um livro, um conto, ele nunca para de ser escrito. Ele já recebeu diversos prêmios. Recebeu 4 jabutis, ele já recebeu o prêmio Machado de Assis, que inclusive é seu autor favorito, e ele já recebeu, inclusive, o prêmio Camões, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira. Ele ganhou o apelido de Vampiro de Curitiba, que além de ser o nome de um dos seus livros, por quê? Porque ele não sai, ele não dá entrevista. Essa foto aqui é dele,
E no próximo slide vocês vão ver uma foto dele que também é mais ou menos dessa época, dos anos 70, e a gente não tem fotos recentes dele. Ele não aparece em público. Agora, por exemplo, quando ele recebe um prêmio, ele envia alguém para receber o prêmio no lugar dele. Ele escreve à mão um discurso, manda, mas ele não vai. E vocês vão entender porque em 68 ele foi receber um prêmio que era de um concurso de vários contistas. E nisso um dos contistas pediu para entrevistar ele. E ele foi ali meio pego de surpresa e deu essa entrevista. Mas é uma das poucas entrevistas que se tem registro do Dalton Trevisan. Tanto que nessa entrevista ele diz: nada tem a dizer fora dos livros, só a obra interessa. O autor não vale o personagem, o conto é sempre melhor do que o contista. Então dá pra ver que parece que ele se vê como uma ferramenta, né? Pra escrita também, é como se ele fosse uma caneta. E essa parte que não tá negrito, inclusive, anos depois, fizeram um repórter fez uma entrevista que ele fala que foi uma entrevista baseada em fatos reais, que muito deixou o pessoal confuso, porque a galera achou por um tempo que Dalton Trevisan tivesse finalmente quebrado o silêncio e dado outra entrevista. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que um repórter, um jornalista, com base assim, no que a gente sabe, Dalton Trevisan fez uma entrevista criando respostas como ele imaginava que o autor responderia. Um pouco do Dalton Trevisan. Então, aqui como a gente pode ver, são 3 capas de livros premiados do autor: O Cemitério de Elefantes, Novelas Nada Exemplares e O Vampiro de Curitiba, é claro. Pelos títulos, acho que a gente já consegue ver um pouquinho desse tom meio ácido, né? Desse tom meio satírico da escrita do Dalton Trevisan. Aqui tem uma foto da casa onde ele mora, em Curitiba. E como é? Porque muita gente pensa, às vezes, que por ele ser recluso, por ele não dar entrevistas, ele vive no meio do mato, isolado, numa casa super chique. Sendo que não. Na verdade, ele mora numa região até ali meio do centro de Curitiba, numa casa simples, de esquina. E esse link que eu disponibilizei aqui é uma entrevista de 2015. E nela, uma repórter ela tenta falar com o Dalton Trevisan. Ela vai até a janela da casa dele. E aí o que acontece? Ele dá um livro para ela e fala que tudo que ele quer dizer, tudo que ele precisa dizer, tá no livro. E nessa entrevista também aparece a Bebel, da Grande Família, que teve a chance de conhecer o Dalton Trevisan pessoalmente, porque ela atuou em uma das peças baseada em um livro dele. E é bem legal. Se vocês conseguirem, tiverem um tempinho para ver, dá pra ver que, porque a gente vai pensar, né, que essa entrevista mesmo foi nos anos 70, 80. Imagine um autor que se escondia, que realmente fugia da luz, vai saber se ele não era mesmo um vampiro, né? Eu acho muito legal a gente ter um autor aqui nacional meio fantástico, né? Às vezes a gente não faz nem ideia, mas a gente tem aqui, ó, tem um autor que é um vampiro aí, ó. Mas agora, né, eu vou ler com vocês o texto. Mas que nem eu disse, eu vou tentar disponibilizar os slides, é um texto bem tranquilo de você achar online. E eu vou fazer a primeira leitura com vocês, mas depois vocês podem ler sozinhos e tal, para digerir melhor, né? Na segunda leitura a gente sempre pega mais coisa. Mas enfim, uma vela para Dario. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 pacientes à sua volta indagam se não está bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando ele tira os sapatos, Dario roqueja feio, bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés. Não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se à calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo.
Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dario, conduzido de volta e recostado à parede, não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dario além da esquina. A farmácia é no fim do quarteirão. E, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria, e chamas de moscas lhe cobrem o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora comendo e bebendo gozam as delícias da noite, Dario em sossego e torto no degrau da peixaria, sem um relógio de pulso. Um terceiro sugere lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença, um endereço na carteira de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo. Os pulsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não consegue fechar o olho nem boca onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se, as primeiras gotas da chuva que volta a cair. Esse conto foi publicado no conto 33 Contos Escolhidos, mas ele também foi publicado em outros livros, inclusive coletâneas de contos brasileiros. Ele é um conto bem renomado. Eu queria saber de vocês algumas das primeiras impressões. O que vocês acharam desse conto? Vocês gostaram? Vocês acharam que ele é fácil, difícil? Vocês acharam que, tipo, ele tem uma linguagem acessível? Dá para entender? Vocês entenderam do que se trata a história? Aliás, que história é essa? O que conta essa história, né? Vocês acham que é uma história que pode acontecer na vida real? Esse conto, vocês acham que vocês conseguiriam ver isso acontecendo na rua? Vocês acham que, sabe, é uma verdade ali? Vocês acham que o apelido do autor, que nem eu contei pra vocês, Vampiro de Curitiba, faz sentido quando a gente lê esse texto? Vocês acham que o autor ele quis dizer alguma outra coisa com esse conto? Ele parece que faz uma crítica, ele tem alguma coisa a dizer além da história em si? Ele quer passar alguma outra ideia? Como eu falei, o conto, né? Ele é uma história curta, é uma narrativa breve. Tanto que a gente fala que o conto é uma história que a gente consegue ler numa sentada só. A gente pega, senta e lê. Nos contos também a gente vê um único conflito, poucos personagens, né? O tempo e o espaço são reduzidos, então que nem a gente não vai ver uma história medieval que nem Guerra dos Tronos num conto, né? Bem diferente. Apenas um clímax. Então não tem histórias secundárias, é uma história ali acontecendo e um plot, né? A gente fala também um clímax. A história também tem o começo, o meio e o fim marcados dentro do próprio conto. E agora, que vocês também relembraram essas características do conto, né? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho mais. O que vocês acharam das atitudes dos personagens? Vocês iam fazer algo diferente? Teve algum personagem, por exemplo, que você acha que teve um tratamento melhor ou pior? O que vocês acharam da forma como os personagens lidaram ali com tudo que estava acontecendo? E qual é o conflito central da obra, né? Qual que é o plot? Qual que é o clímax? O que é em torno do que gira essa história, né? Quanto tempo leva o desenrolar da narrativa? Vocês acham que, tipo, levou anos para tudo isso acontecer? Como é que é? Vocês conseguem perceber algumas marcações temporais no conto? E vocês conseguem entender onde esse conto se passa? Vocês conseguem visualizar onde está acontecendo essa história? Uma curiosidade
naquele outro slide, vocês também viram uma parte dos quadrinhos. Mas aqui, ó, tem outra, que em 2015, um designer e artista gráfico, Robson Villalba, fez uma versão em quadrinhos para esse conto. Então, aqui nessa parte, a gente consegue até ver que o personagem até parece com aquelas fotos antigas do Dalton Trevisan, né? E até a casa ali parece mesmo com a própria casa do autor. E é muito legal a gente ver que um artista clássico, né? Que a gente fala, um artista contemporâneo renomado, na verdade, contemporâneo, né? Que recebeu prêmios, altos prêmios, tipo o Prêmio Camões de Literatura, ele está sendo adaptado para quadrinhos. E ele tem contos que, né, olha isso, às vezes a gente imagina que vai ser, um bicho de 7 cabeças, mas olha isso, às vezes a gente só não conhece os autores, né? E eu queria, eu vou criar um formulário para vocês responderem essas perguntinhas, e eu queria como atividade final que vocês fizessem um vídeo, mas se não dá para fazer um vídeo, tudo bem, pode fazer como se fosse um anúncio publicitário mesmo, sabe? Convencendo os outros a lerem esse conto. Queria que vocês convencessem outros amigos a lerem esse artista renomado, esse escritor aí misterioso, né? Esse vampiro, para a gente deixar ele ainda mais conhecido, para a gente conhecer mais a nossa cultura brasileira também, né? E para vocês fazerem isso, vocês podem usar aquelas perguntas como um norte para vocês elaborarem essa propaganda, né? E eu também queria que nessa propaganda de vocês colocassem algumas características do conto, do autor. Vocês podem usar isso para convencer as pessoas, né? Como eu disse. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar essa leitura, né?